Mais uma quinta-feira com dicas de estudos aqui para vocês do Master OAB. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Natália Valério Jardim, sou professora aqui de Ética da casa. E hoje o que eu fiz para trazer para vocês 5 dicas muito iradas que vão turbinar seus estudos agora. Você pode usar essas dicas se você está estudando para a segunda fase ou se você está estudando para a primeira fase. Não tem problema. O que eu vou falar hoje aqui com vocês serve para o estudo das duas fases. E olha só, tem muita dica maneira. E vocês, sério mesmo, vocês vão sair daqui, vão começar a aplicar essas técnicas e eu tenho certeza que o resultado vai ser diferenciado. Vocês podem depois vir, entendeu? Me falar, Natália, fiz, deu certo. Se não der certo, me avisa também, porque o controle de qualidade é importante. Eu já testei algumas dessas técnicas e todas deram certo pra mim. Então, eu trouxe pra vocês também. Tem uma ciência envolvida no que eu vou falar pra vocês, mas tem um pouco da minha experiência. Fui cobaia aí nessas técnicas e queria trazer essa dica pra vocês. Espero que seja útil pra vocês e que vocês consigam melhorar a qualidade do tempo de estudo de vocês aí para o desafio que você vai encontrar. Seja a primeira fase no ano que vem, seja a segunda fase em 21 de janeiro. Enfim, vamos às dicas que é o que vocês efetivamente precisam saber para turbinar o estudo de vocês. Primeira coisa, quebrar as sessões de estudos em blocos. A neurociência já tem estudos que mostram que a gente não consegue ficar concentrado por mais de 40 minutos ou por mais de uma hora. Por que tem esse tempo aí, esse delta, essa diferença de 20 minutos? Depende de pessoa para pessoa. Mas a regra, assim, para 90% das pessoas é algo que está ali nos 40 minutos a uma hora. Digo para vocês, 45 a 50 minutos, para mim, a minha concentração já começa a voar. Já começo a pensar na morte da Bezerra, na série que eu deveria estar assistindo, no que eu deveria estar limpando, no que eu deveria estar cozinhando. Então, a gente começa a viajar um pouquinho, né? Distrai mesmo. Dá vontade de dar uma olhadinha no WhatsApp, dar aquela passadinha no Facebook, enfim. Então, vocês devem quebrar o estudo de vocês nesses blocos, para que vocês consigam render no tempo em que vocês estão lá dedicados a estudar. Não adianta vocês quererem ficar 2 horas direto estudando, vocês não vão render, porque vocês não estarão concentrados durante aquelas 2 horas. É basicamente impossível para um humano. Somente pessoas extraordinariamente concentradas conseguirão render por 2 horas ali sentadinho, olhando para o livro, assistindo aula, lendo letra de lei. Para nós, meros mortais, as coisas funcionam em tempo de concentração por volta de 40 minutos a 1 hora. Natália, eu me desconcentro muito. Eu me desconcentro de 5 em 5 minutos. É possível? Né? Normalmente aí tem umas coisas que te perturbam, tem umas redes sociais apitando, tem uma galera te chamando, você dá uma olhada para a televisão. Aí é você que está se distraindo. Falando biologicamente, porque trouxe a informação para vocês que isso tem estudos neurológicos, são neurocientistas que trazem esse intervalo de tempo para a gente de 40 minutos a 1 hora. Então, isso é o que humanamente, biologicamente, fisiologicamente a gente vai conseguir fazer. Você vai conseguir ficar ali meia hora para iniciozinho, depois 40 minutos até 1 hora, bem concentradinho. Depois disso, vai dar uma voada. Então, o que você tem que fazer? Olha, você tem que aproveitar as aulas do Master, que são de 30 em 30 minutos. Se você só consegue ficar concentrado nos 40, assiste uma aula de 30. Depois você usa para marcar os artigos do código, que são importantes, fazer as remissões, ler a letra da lei, os artigos que foram utilizados, ler a súmula, usa o resto desses, além dos 30 minutos do bloco de aula, para fazer alguma coisa produtiva, ainda aproveitando aquele seu restinho de concentração. Se você é uma pessoa que aguenta ficar mais do que 40 minutos lá ali, em torno de 1 hora concentrado, dá para assistir 2 blocos de aula, fazer 30 e 30 direto, faça, vai ser muito bom para você. Então, dividam sim o estudo de vocês em bloco para que vocês consigam se manter concentrados e efetivamente absorver o conhecimento durante aquele tempo. Como eu falei, não adianta ficar 2 horas lá, mas não ter 2 horas de estudo líquido. É melhor vocês estudarem 40 minutos, ou 50, ou 1 hora, e depois desse tempo você fazer o quê? Dar uma espairecida, entendeu? Aí você vai olhar a rede social que você quer, vai ao banheiro, toma água, come um petisquinho, porque ninguém aqui é de ferro, entendeu? Dá uma beliscada, dá uma olhada na televisão, sei lá o que você vai fazer. Natália, eu posso tirar um cochilo de 10 minutos? Pode, não tem problema não. Dá aquela espairecida, vai alongar as pernas, faz um alongamento, usa
um tempo para o seu cérebro dar uma relaxada e tirar aquele foco de só ficar lendo ou só ficar estudando. E depois você volta. E aí sim, você faz mais um bloco de 40 minutos, é uma hora, mais um bloco de concentração intensa, mais um bloco de foco total. Então é importante que vocês tenham esse tempo de descanso entre um bloco e outro. Não tenta ficar lá 3 horas de estudo direto. Ah, Natália, o plano de estudos diz que eu tenho ao total 3 horas de aula por dia para assistir, mais o tempo de leitura de lei seca, mais quantidade lá de súmulas que eu tenho que ler por dia. Isso não significa que você tem que fazer aquilo direto, de uma vez só. Você pode fazer 1 hora, depois mais 1 hora, depois 1 hora, por último você vai estar mais cansado. Faz 30 minutos, 40 minutos, sempre dando intervalinhos no meio, pessoal. Para relaxar, para descansar, para o cérebro de vocês dar uma descansada, entender que ele pode relaxar, porque depois ele vai ter que trabalhar muito mais, beleza? Então dá aí uma descansada de uns 10 ou 15 minutos, dependendo do tempo que você concentrou. Quanto mais tempo você ficar concentrado, você ficar 1 hora, maior vai ter que ser o seu tempo de relaxamento para você enfrentar outro bloco de estudo. E quando eu falo em quebrar sessões de estudo em blocos, eu não falo só do tempo de duração de cada bloco, só do intervalo que vocês precisam ter e quebrar esse ritmo e respeitar a concentração de vocês. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando também que o ideal é que vocês alternem as matérias. É por isso que no plano de estudos de primeira fase, normalmente vocês vão encontrar 2, às vezes 3, às vezes 4 matérias para que vocês estudem em um dia. Porque se vocês tiverem que ficar 3 horas estudando só processo de trabalho, não vai dar. É melhor você estudar 1 hora de processo de trabalho, 1 hora de direito civil, 1 hora de direito empresarial. Quebra o ritmo, permitindo que a sua concentração fique lá boa durante o período que você se propôs a estar concentrado. E alterna as matérias também para não ficar exaustivo. Porque se ficar exaustivo, você vai desistir, você vai dormir, você vai ficar com sono, você vai ficar cansado, você não vai prestar atenção. O estudo de vocês não pode ser essa coisa exaustiva, repetitiva e tão cansativa. Vai variando as matérias e vai dando essa quebrada em blocos no tempo e também nas matérias. Galera que está fazendo segunda fase, que está acompanhando o plano de estudos, ora, você tem aula de direito material, sei lá, 2 horas por dia, depois tem meia hora ou 1 hora por dia de aula da parte processual ou de aprender a fazer peças. Vocês vão ver que ainda que vocês estejam mais focados em uma matéria, vai dar uma quebrada. Tem dia que tem, por exemplo, eu tenho que assistir 1 hora de direito civil, meia hora de processo civil, meia hora de peça, ainda vou assistir meia hora de português jurídico, porque a gente tem, não sei se vocês sabem, na segunda fase, aulas de português jurídico, para vocês entenderem melhor a construção de frases, as questões discursivas, né? Aprenderem a escrever melhor, técnicas para vocês escreverem melhor, e também como usar, sei lá, pronome relativo, concordância, essas coisas que depois de um tempo de colégio somem da nossa cabeça. Vocês vão conseguir reestudar isso, mas não é uma aula de português qualquer, é uma aula de português jurídico voltada para vocês aprenderem a escrever mesmo, voltada para vocês treinarem questões discursivas e fazerem isso da melhor forma possível para impressionar o examinador de vocês no dia da prova de segunda fase. Então, vocês vão ter essa quebrada, dar essa mudança de ritmo, tanto em questão de tempo que você está concentrado, e um tempo que você está relaxando, tempo que você está descansando, quanto nas matérias. Você deve sim estudar mais de uma matéria por dia, em vez de ficar 3 horas lá só na mesma matéria, porque vocês vão cansar mais rápido, vocês vão enjoar mais rápido, vocês vão desconcentrar mais rápido. E vocês não vão render tão bem quanto vocês poderiam render se vocês estivessem alternando as matérias e descansando nos tempos corretos. A minha segunda dica, a minha segunda técnica que vai turbinar os seus estudos para a primeira ou para a segunda fase é: faça fichamentos ou mapas mentais. Natália, eu não sei fazer mapa mental, não tenho nenhum talento para desenhar, eu não consigo desenhar um círculo direito, um quadrado, fazer seta, puxar daqui, cor, esses negócios. Não me adapto a fazer mapa mental, já tentei fazer, demoro muito, acaba virando uma perda de tempo para mim, porque no final fica ruim, e na hora que eu vou revisar aquilo não faz sentido. Beleza, você já tentou, mapa mental é mais indicado, tentou e não conseguiu, faça o fichamento. O fichamento, ele é basicamente o resumo do resumo. Ele traz os tópicos mais importantes de algo que já foi resumido. Então, vocês podem fazer um resumo mental, um resumo escrito, e depois vocês partem para o fichamento, que é basicamente trazer os tópicos mais importantes. Pode fazer em pontinho, tá? 1, 2, 3, o asterisco, bolotinha, quadradinho, coraçãozinho,
unicórnios, sei lá, o que você se sentir mais confortável. Mas vocês precisam ter essa questão de ou fichamento ou de mapa mental. Vocês precisam ter aquele conteúdo que vocês pegaram bruto e transformar aquilo em algo que tenha sido feito por você. Tem que ter um lado artesanal nisso aí. Você tem que produzir alguma coisa. Você tem que ter esse lado de estudo ativo. Não basta só você ficar ouvindo, absorvendo informação. Você tem que produzir. Na hora que você produz a informação, na hora que você faz o mapa mental, na hora que você faz o fichamento, o seu cérebro está raciocinando, ele está criando conexões entre aquele assunto, não só porque você ouviu, mas porque você precisa transcrever, porque você precisa traduzir aquilo agora. E aí o seu cérebro vai ligando ponto por ponto de uma maneira que vai ser muito mais fácil você recordar depois. E porque você também está fazendo isso com as suas palavras. Você não está tentando decorar a palavra do professor. Você está tentando escrever aquilo que você entendeu. Tentando colocar os pontos mais importantes para você, as palavras-chave e fazer as conexões que te parecem razoáveis. Você desenvolveu o raciocínio. E quando você para simplesmente ficar igual uma planta lá fazendo fotossíntese, absorvendo informação, quando você começa a produzir informação, o seu cérebro vai associar e vai entender aquilo de uma outra maneira. As raízes são mais profundas quando vocês tornam o estudo de vocês ativo. E fazer fichamento, fazer mapa mental é uma forma incrível de transformar aquele teu estudo lá de fotossíntese para um estudo ativo. Isso vai trazer resultados mais produtivos para vocês e a longo prazo vocês vão perceber que vocês vão esquecer muito menos coisas do que vocês só tivessem lá, ó, fotossíntese. Não dá. Quando vocês só ficam lá, fotossíntese, vocês vão esquecer a curto prazo. Se não revisar, então, com certeza já esqueceu na semana seguinte. Porque o cérebro de vocês está preocupado em ouvir, em prestar atenção e absorver conhecimento. Mas ele não está preocupado em fazer aquelas ligações, em criar os elos que você irá fazer na hora que você tiver o quê? Escrevendo com as suas próprias palavras, decidindo quais as palavras-chave que você vai usar, quais os pontos importantes que você vai colocar, qual é a teoria que você tem que escrever, qual é a palavra mais importante nessa teoria. Nesse momento que você sintetiza a partir do seu raciocínio, do seu entendimento sobre aquilo, das suas ideias sobre aquilo, aquilo vai entranhar no seu cérebro e vai criar uma raiz tão profunda que você não vai conseguir esquecer. Então, além de nós criarmos essa possibilidade de um estudo ativo a partir da realização de fichamentos ou de mapas mentais, você tem também o benefício de ter um material para fazer a revisão. E é muito melhor que você faça a revisão com algo que foi produzido por você, porque aquilo vai fazer mais sentido ainda. Você vai reformular no teu cérebro aquelas conexões mais rápido do que se você tivesse lido, tivesse estudando por um resumo feito por outra pessoa, porque ali estão as conexões mentais dela, as palavras que ela escolheu usar, e às vezes essas pessoas usam palavras que não são comuns do seu dia a dia, palavras que você não entende bem o significado, palavras que te confundem, palavras que você não está acostumado a usar e que você vai esquecer. Quando você faz o seu resumo, você faz o seu mapa mental, você faz o seu fichamento e você revisa a partir dele, são as suas palavras, são as suas ideias sendo relembradas para você mesmo. E é muito mais fácil de lembrar porque você produziu aquilo num primeiro momento. Mas também porque só tem o suprassumo, a nata do negócio que está ali. É muito mais rápido que você revise, lembrando as revisões mais indicadas são aquelas 24 horas depois, 7 dias depois e 30 dias depois, tá? Você tem que fazer essas 3 revisões para que nada saia da sua cabeça. E quando você faz isso, galera, vai dar certo. Confia em mim, vai dar certo. Vocês não vão esquecer mais nada. Então, use as suas palavras, use as cores que você quer usar, faça o fichamento do jeito que você achar melhor, faça o seu resumo. Mas use as suas conexões mentais, use as suas palavras, aquilo que você está acostumado a usar no cotidiano. Tenha aí o teu momento de estudo ativo e revise. Revise a partir do seu próprio material. Não adianta você produzir esse material inteiro, fazer um monte de fichamento, fazer um monte de mapa mental e nunca olhar para aquilo de novo. Você tem que pegar aquilo ali que você mesmo produziu e revisar e reutilizar aquilo ali. E vocês vão ver como o estudo de vocês vai fluir muito melhor. E como a longo prazo vocês vão cada vez mais lembrar das coisas. E vão lembrar primeiro porque estudaram, segundo porque são as palavras de vocês ali. É mais rápido, gente. Estudar por fichamento, por mapa mental, na verdade, revisar por fichamento e mapa mental, do que ter que reassistir a aula.
aquilo que você assistiu numa aula de 30 minutos e tentou sintetizar no mapa mental ou em um fichamento, gente, vai dar, sei lá, 10 linhas no máximo, muito mais rápido para revisar. Seja olhar para os desenhos, fazer as conexões e lembrar do que cada palavra-chave te traz, lembrar do que aquela teoria te diz. Vale muito mais a pena vocês fazerem isso, ser muito mais rápido, para que vocês efetivamente realizem a revisão. Porque tem muita gente que diz que não faz revisão, não faço revisão porque vai gastar muito tempo de estudo e eu preciso ainda aprender muita coisa, preciso absorver muita coisa que eu tenho dificuldade. E se eu ficar gastando meu tempo nisso, gente, não dá. Ou eu reviso ou eu aprendo uma coisa nova. Vocês estão revisando da maneira errada, porque vocês podem revisar uma coisa que vocês aprenderam em 1 hora em 15 minutos. Uma coisa que você aprendeu em meia hora em 3 minutos. Se vocês fizerem o material de revisão no modelo correto. O modelo correto, ó, fichamento ou mapa mental. Então façam isso, que vocês vão ver que vai ser muito melhor para a vida de vocês. Por último, terceira dica, nossa próxima dica, ainda tem mais 2, são 5, faça associações mentais. Vocês vão reparar que a gente tem uma tendência a lembrar daquilo que tem algum significado pra gente. O nosso cérebro traz aquilo que ficou emotivo ou sentimentalmente atrelado a nós de alguma forma. Por exemplo, Coffee for Mob, lá do ato administrativo. Aparecendo aqui? Tá. Na hora que eu te perguntar isso aqui, você vai falar, caramba, Coffee for Mob, eu conheço. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vocês percebem que isso é muito mais natural? Então, quando vocês fazem isso aqui, gente, é natural lembrar. Vocês vão olhar para isso aqui e vocês vão lembrar das características do ato administrativo. Vocês vão lembrar, desculpa, dos atributos do ato administrativo. Daquilo que é parte inerente dele. Característica é outra coisa. Vocês vão lembrar dos atributos dele na hora. Quando você faz isso... Opa, cheguei aqui. Quando você faz isso, quando você cria essa relação de associação mental, seja por mnemônico, que nem é o caso do Coffee for Mob, seja porque você tem um exemplo engraçado, alguma ligação com aquela situação, seja porque foi algo que você vivenciou na sua vida, alguma experiência que você tem, seja porque foi um professor muito maneiro que te ensinou aquilo ali e você tem um carinho por ele, aquilo vem mais natural, gente. É sentimental, aquilo aparece mais naturalmente. Por exemplo, perfume. Você já sentiu o perfume na rua e lembrou de alguém? Tem algo sentimental ali. Tem um lado teu que vai te lembrar da pessoa na hora, porque mexe com o sentimento. E vocês, se conseguirem fazer isso, especialmente com um tema que vocês têm mais dificuldade, vocês vão conseguir lembrar daquilo muito mais facilmente. Dar essas conotações, essas associações mentais, aquilo que vocês precisam lembrar, é um caminho muito rápido para que você acesse a informação na hora que você precisa. Sei lá, você teve um professor que você gostava muito e ele explicou alguma coisa de uma forma que te agradou muito, usou um exemplo. Toda vez que você estudar aquele tema de novo, você vai lembrar do exemplo. Toda vez que você vira um exemplo, uma situação parecida, você vai lembrar da solução. Imagina, sei lá, você estagiou num escritório, teve um caso importantíssimo, um caso emblemático, e toda vez que você vê uma situação parecida na prática ou uma questão com um caso parecido, você lembra da solução. Vocês precisam criar essas associações mentais. Óbvio, existem mnemônicos, existem dicas que podem ser trazidas para vocês para algumas associações mentais, mas o que funciona de associação mental para mim, porque aquilo tem um significado que eu consiga remeter, que a minha memória consiga trazer a lembrança para mim, pode não ter para você. A associação mental funciona de indivíduo para indivíduo. Sei lá, alguma coisa que você estudou te lembra o seu gatinho. Você tem um gatinho de estimação e aí direito ambiental, você estudou alguma coisa que lembra o seu gatinho. Gente, eu não tenho um gatinho. Não tenho. Queria muito ter um cachorrinho, amo cachorrinhos, mas não tem nem cachorrinho, não tem nem gatinho. Não adianta eu tentar fazer uma associação mental com o gatinho. Eu não tenho um gatinho, você tem um gatinho. E eu não sei se vocês já viram isso. Sempre tem vídeo no YouTube, ou aparece em programas de televisão, aquelas pessoas com as memórias assim, bizarras. Você mostra pra ela uma ordem de 30 cartas, ela olha para aquilo, sei lá, 1 minuto, e ela te fala a ordem certinha de cada uma das cartas do baralho.
Esses caras, essas mulheres, essas pessoas, esses humanos incríveis que fazem essas coisas que a gente fica assim, ó. Gente, essas pessoas, eles têm uma técnica para fazer isso, tá? E essa técnica é a associação mental. Ele sabe que o rei de espada para ele lembra o gatinho dele. Ele sabe que a dama de copas lembra a mãe dele. Ele sabe que o 2 de espadas lembra o trabalho dele, sei lá. Ele criou uma referência interna, uma associação mental que só faz sentido para ele. E na hora que ele vê aquele deck de cartas naquela ordem, ele vai puxando os sentimentos, as lembranças, a associação mental, a figura que ele criou para cada uma dessas coisas, e ele consegue trazer a ordem. Não é porque ele decorou rei de espadas, dama de copas e 2 de espadas, e ele vai conseguir repetir isso. Não. Ele criou uma associação mental, ele criou uma figura, quase que um sentimento para cada uma daquelas cartas. E quando aquilo aparece, ele vai lembrando o sentimento, ele vai lembrando do objeto. Se eu disser para vocês que, sei lá, a súmula vinculante 11 trata do uso de algemas, se você não estiver acostumado a estudar direito penal, se você não estiver acostumado a estudar a súmula vinculante 11, daqui a 3 minutos você não vai lembrar mais do que trata a súmula vinculante 11. Se eu falar para você que você viu o seu amado cachorro algemado sendo levado no camburão até a delegacia contra a sua vontade e o nome do seu cachorro é 11. Imagina o seu cachorrinho lindo, maravilhoso, fofinho, peludinho, brincalhão. Foi levado, o nome do seu cachorro é 11, tá? Ele foi levado para a delegacia algemado, chorando, desesperado, porque ia ficar longe de você. Pode ter certeza, até semana que vem, pelo menos, quando falar súmula vinculante 11, ou quando você lembrar do seu cachorro sendo algemado, você vai lembrar que a súmula vinculante 11 fala de algema. Trouxe um sentimento. Você fez uma conexão instantânea com aquilo ali. E você vai reproduzir aquela conexão, seu cérebro vai fazer isso naturalmente. Falei pra vocês, gente, perfume. Você sente o perfume na rua de uma pessoa que você nunca viu. Caramba, fulaninho usava esse perfume. Quer ver um muito também. Gente que tem avó, gente que nem eu, que tem avó que cozinha super bem. Sei lá, tem alguma coisa que a sua avó faz, e se você sentir em algum lugar um cheiro minimamente parecido, você fala, minha avó, comida da minha avó. A gente cria sentimentos para as coisas e a gente acaba decorando. Se vocês querem muito decorar uma coisa e vivem esquecendo essa coisa, cria um sentimento, cria um significado, uma associação mental para essa coisa. Porque na hora da prova, você vai trazer, você vai provocar aquilo e você vai trazer, tá? Isso acontece às vezes instintivamente. Eu tô falando perfume, mas pode ser um perfume de uma pessoa que você detesta hoje em dia e você vai na hora falar, vai dar aquele ranço, sabe? Traz o ranço, fala embuste. Acontece, tá? Mas é natural nosso. Você não escolhe. O que vem na nossa memória a gente não escolhe. Eu chamo isso às vezes de curto-circuito, não sei se vocês têm. Caraca, eu tenho muito curto-circuito e eu detesto. Você tá estudando lá e por algum motivo você leu uma palavra e aquela palavra lembra uma discussão que você teve há 10 anos, que você se estressou muito e você sabe que você deveria ter dito outra coisa. Curto-circuito. Só que isso acontece pro mal, no meio, na hora que você tá estudando, que você tá super rendendo. Ah, droga, que bosta de conexão mental. Ai, que droga, que curto-circuito foi esse que eu tive, que raiva. Você vai desconcentrar, tá? Não tenha dúvida disso, acontece muito comigo. Palavras que me lembram coisas, assim, de anos e anos anteriores. Mas você pode usar isso pro bem, meu amor. Queridinha, aí é que tá a vantagem. Você pode usar isso pro bem, você pode provocar isso. Como? Fazendo essas associações mentais, trazendo essa conexão com algum sentimento. E aí, na hora da prova, você lê o súmula vinculante, você vai lembrar do teu cachorro sendo preso, algemado, chorando, indo pra delegacia longe de você. Na hora. Você não vai precisar de código, você não vai precisar falar nada. Você lê em algum lugar, súmula vinculante do meu cachorro, você vai ficar mal, mas tudo bem, você vai passar, né? Seu cachorro vai estar com você, dá um beijinho no seu cachorro por mim, faz um carinho na barriguinha dele, beleza? Olha, número 4, quarta dica que vai dar um super boost, que vai dar um gás aí nos seus estudos, que vai turbinar os seus estudos, faça muitos exercícios. Essa aí não é novidade pra ninguém não, né, galera? Espero que não. Vejam só. Se você quer se adaptar ao perfil da banca, e aqui a gente está especificamente falando da FGV, mas futuramente, se vocês quiserem pensar em concurso, alguma coisa assim, vocês precisam se adaptar ao estilo de prova.
Percebe? Como que você vai se adaptar ao estilo de prova? Fazendo muitos exercícios. Pra galera que tá na primeira fase. Gente, nos nossos planos de estudos tem as questões anteriores, tá? Ou pega a prova anterior e vai fazer. Se adapta. Como a FGV gosta de perguntar aquilo? Pega a malícia de tal perguntar, caramba, tem um padrão aqui na prova de penal, sempre tem pergunta de crimes contra a vida. Olha, administrativo sempre pergunta agentes públicos. Vocês vão fazer tanto exercício que, primeiro, vocês vão aprender o estilo de prova. Como a banca gosta de cobrar aquilo ali, como a FGV me cobra isso daqui. Segundo, vocês vão começar a perceber padrões. E quando vocês começarem a perceber padrões, vocês vão saber exatamente aquilo que vocês precisam estudar para a provinha de vocês. Ah, Natália, vocês têm o raio-x aí no Master, que óbvio que facilita. Pô, sim. Não tenho dúvidas disso. Mas é diferente quando você está fazendo a prova, você consegue perceber que toda a prova cai aquilo. Toda a prova. Pode ter certeza, vai cair na sua também, tá? Então, façam muitos exercícios, aprendam a lidar com a banca de vocês, a entender que a banca de vocês tem sim um padrão, tem um banco de questões, não tem muito como fugir daquilo. Então, treinem, se adaptem a fazer aquele tipo de questão, a entender o que a FGV quer de vocês com determinado tipo de pergunta, ou quando ela entra em um assunto específico, normalmente ela quer ver que eu sei pensar em como o STF pensa, ou que de alguma forma ela quer que eu entenda um conceito relacionado àquilo ali, ou ela quer que eu saiba a letra da lei. Tem padrão. E vocês vão perceber isso fazendo muitos exercícios. Natália, tem chance de cair pergunta repetida? Difícil. Muito difícil. Tem chance de cair muita pergunta parecida. Tem um banco de dados, mas ele não é infinito e a criatividade do seu examinador tampouco. Então, não repetir igualzinho, ipsis literis não vai dar, mas muito parecido, questão de mudar o detalhe. Cobra a regra aqui, ali cobra a exceção, aqui cobra a letra da lei, aqui cobra o que o STF diz sobre aquele artigo, aqui vai cobrar a inconstitucionalidade relacionada a um artigo dessa lei aqui. Dá pra gente perceber um padrão, mas vocês precisam estar muito bem treinados, tá? E vocês vão conseguir esse treino, conseguir essa adequação, esse ajuste para essas arestas que você tem. Você era antes um diamante bruto e você vai ficar um diamante incrivelmente maravilhoso, caríssimo da Gasterne, depois que vocês fizerem muitos exercícios. Minha dica de número 5 é uma dica muito maneira, que a galera que é tímida vai querer me matar, mas que eu posso garantir a vocês que é uma das coisas mais eficazes para melhorar os estudos. Recomendo que vocês utilizem dessa dica número 5, especialmente para os temas em que vocês possuem mais dificuldade, para os temas que você não consegue entender, para os temas que não entram na sua cabeça, que a matéria não encaixa, que esse vínculo entre os temas das matérias, que essa questão de como fluir entre essa matéria não faz qualquer sentido para você. Por exemplo, títulos de crédito em direito empresarial. Será que alguém tem dúvida disso? Nossa, Natália, eu nunca consigo lembrar disso aqui, eu não lembro disso aqui, esse negócio de protesto, aval, meu Deus, socorro, título em branco, endosso, caramba, o que é isso? Sabe o que você vai fazer a partir de hoje quando você ficar com esse desespero em relação a alguma matéria ou em relação a algum tema? Você vai dar uma lida naquilo, vai assistir uma aula sobre aquilo. Você vai pegar o seu celular, o seu notebook e você vai se gravar dando uma aula sobre aquilo. Eu quero que você planeje uma aula sobre isso e que você dê uma aula sobre isso. Natália, mas por quê? Você falou que tudo que você estava falando aqui hoje tinha uma explicação biológica, uma explicação médica, uma explicação científica. Vejam só. Quando você começa a montar uma aula, e eu falando como professora agora para vocês, a primeira coisa, você tem que ter um conhecimento inicial. Você vai ter esse conhecimento porque você estava assistindo a aula, leu o livro, leu a letra da lei. E aí, na hora que você começa a montar uma aula, quando você começa a preparar a aula, a partir daquele conhecimento você tem que escolher a forma mais didática de passar aquilo para o seu aluno. Você não pode entender, A, B, C, D, E, ok, isso foi disposto dessa forma, e depois você sair jogando numa verdadeira salada de frutas, sopa de letrinhas daquilo ali. Não. Às vezes você vai perceber que aquilo que o professor falou não estava na ordem mais didática para você. Ele falou, caramba, ele falou 1, 2, 3. Caramba, para mim faria muito mais sentido se fosse o 2, 3 e 1.
reorganiza. Porque vai fazer mais sentido para o teu raciocínio. Pode não ser o que o professor falou, mas é o que vai te fazer entender a matéria, e é isso que conta no final das contas. Isso que importa no fim das contas. Então, você vai se preocupar com esse momento de didática, de transformar aquele conteúdo que você absorveu em algo que faz o máximo de sentido possível. E tem que fazer sentido para os alunos, no caso. Tem que fazer sentido para você mesmo. Você vai ser o seu aluno e o seu professor. Encontrou uma ordem, uma didática que faça sentido? Começa a falar. Começa a dar aula sobre aquilo, para você mesmo. Se quiser, chama um bando de amigos, também faz direito, tá nessa fase aí, e dá aula. E filma. Ou só grava o som. Na hora que vocês começam a falar, o seu cérebro é obrigado a criar esses raciocínios, a ter uma sequência de coisas. Isso vai entranhando as raízes profundas, lembra que eu falei pra vocês? Isso vai surgindo naturalmente. Então, vocês vão começar a falar, e aí vão começar a lembrar de coisas, eventualmente vocês vão esquecer de coisas normal. Vocês vão começar a falar, vão lembrando, aquele raciocínio vai surgir naturalmente para vocês. Vai surgir de maneira óbvia, porque você sabe o conteúdo e você criou uma didática, uma ordem que te faça sentido para aquilo ali. Depois que você tiver com a gravação, ou de vídeo ou de áudio, você vai conseguir revisar aquilo ali também. Natália, onde? Bota o fone de ouvido enquanto tá no metrô, enquanto tá no ônibus, enquanto tá no trem, e vai se ouvindo. Vai repassando aquela aula do tema que você tem dificuldade. Ah, Natália, eu dirijo muito, eu trabalho dirigindo, eu dirijo para ir para a faculdade, é longe, sei lá. Bota para ouvir enquanto você está dirigindo. O áudio, ele te permite fazer revisões em momentos que a leitura não cai bem. Você está no metrô, sei lá, e óbvio não é aquele metrô lotado. Fazer questão no celular, dar uma lida na revisão ou ouvir, não vai fazer muita diferença. Mas quando você está dirigindo, pelo bem da sociedade, tá? Princípio da confiança. Cuidado com o coleguinha, cuidado com você mesmo. Galera, não vai ficar lendo, fazendo questão enquanto está dirigindo. Mas você pode se ouvir e permanecer concentrado no trânsito, sem apresentar perigo para você mesmo e para os demais motoristas, para os demais pedestres, não é? Então, quando vocês criam a sua própria aula e você se dá a sua própria aula, você absorveu o conteúdo inicialmente, você vai reproduzir aquilo de uma forma que te faça mais sentido, que te seja mais lógico. Você fala aquilo provocando um raciocínio, você está fechando um ciclo. Afinal, você se reescuta, reabsorvendo aquele conteúdo que você ouviu inicialmente, mas com as suas palavras, te fazendo muito mais sentido do que o professor, que às vezes fala termos que vocês não entendem. Ou usa uma lógica, uma didática, uma lista de raciocínio que também não te faz sentido. Vocês vão descobrir que vocês funcionam melhor da forma que vocês mesmos querem funcionar melhor. Se você descobre para você o 3, 2, 1 é melhor, qual o problema? Desde que você entenda a matéria, não aprenda coisas erradas, faz desse jeito. Revisa, se reescute desse jeito, se reassista desse jeito. Porque vai te fazer muita diferença a longo prazo. Beleza, galera? Então, espero que vocês façam bom proveito dessas dicas que eu trouxe para turbinar os seus estudos. Espero que vocês consigam aplicar essas dicas no dia a dia de vocês, que elas sejam muito úteis para vocês. E desejo aí, então, bons estudos, boa aplicação das dicas. E depois eu quero o feedback, se você aplicou, se deu certo, se não deu certo. Me conta como é que foi. Um beijo, bom resto de estudos na quinta-feira para vocês. Boa sexta-feira, bom fim de semana. A gente vai se falando por aí e vamos ver o que deu de resultado dessas técnicas. Até mais!